Resumo Abismo de Paixão, capítulo 29, quarta-feira. Elisa se desespera ao encontrar a loja de Branca queimando e pede às pessoas que ajudem porque sua madrinha está dentro da loja. Damião, que está passando, pergunta a Elisa o que está acontecendo. Chorando, Elisa diz a Damião que precisam tirar sua madrinha de dentro da loja porque o local está em chamas. Damião e Elisa tentam se aproximar, mas o estabelecimento explode e fica em chamas. Damião abraça Elisa e diz que não tem mais nada o que fazer. Augusto e Almerinda esperam Branca na frente de sua casa e estranham a sua demora a chegar. Lúcio chega em casa e avisa Augusto e Almerinda que Branca já vai chegar. Carmen chega na casa de Lúcio e avisa Augusto que vai estar presente na reunião, porque precisa saber o que Branca vai lhe dizer. Ramiro vê Ingrid na processadora e a questiona por que vem tanto à empresa. Ingrid diz a Ramiro que só está observando a empresa onde quer trabalhar. Ramiro oferece sua ajuda e a convida para almoçar. Almerinda e Augusto cansam de esperar Branca e vão embora deixando Lúcio preocupado. Ramona volta para casa e conta a Paloma que houve um incêndio na loja de Branca e que infelizmente ela morreu. Paloma fica abalada e diz à avó que se Branca não tivesse insistido para Elisa sair com ela a essa hora sua amiga também estaria morta. Elisa caminha até a casa de Lúcio com Damião e se culpa por não ter feito nada para salvar sua madrinha. Damião diz a Elisa que ela não poderia fazer nada e pede que ela tenha forças para apoiar Lúcio. Elisa e Damião informam Lúcio que houve um incêndio na loja e lamentavelmente Branca ficou presa no local e acabou morrendo. Inconsolável, Lúcio vai até a loja e chora sobre o corpo de Branca que acabou de ser tirado do local. Damião e Elisa tentam consolar Lúcio e pede que deixe Branca ir embora. Ramiro pergunta para Ingrid por que quer trabalhar na processadora do Zarango. Ingrid diz a Ramiro que pensa em trabalhar na processadora porque é o negócio mais importante daquele lugar. No restaurante, Ramiro escuta algumas mulheres comentando sobre o incêndio que houve na loja de Branca e fica furioso quando descobre que foi ela quem morreu no lugar de Lúcio. Damião chega em casa pálido, conta a mãe e Florência que houve um incêndio na loja de Branca e que ela morreu. Florência pergunta para Almerinda e Damião quem é Branca. Almerinda responde para Florência que Branca era esposa de um homem que trabalhou muito tempo para eles na empresa. Damião avisa a mãe que vai se encarregar de preparar tudo para o funeral de Branca. Almerinda não gosta da ideia e diz a Damião que ele não tem responsabilidade nenhuma de se encarregar do funeral de Branca. Damião avisa Almerinda que mesmo não tendo nenhuma responsabilidade vai fazer isso por Lúcio que não tem cabeça nenhuma para pensar no assunto. Florência pergunta a Almerinda por que Damião ficou tão abalado com a morte de Branca. Almerinda diz a Florência que Damião conhece Branca desde criança e a sugere que acompanhe seu filho, pois a mulher que morreu é madrinha de Elisa. Antônia conta para Braulio que houve um incêndio na loja de Branca e que ela acabou morrendo. Damião liga para Lupe e conta o que aconteceu com Branca e pede que arrume a igreja para o funeral. Gael chega em casa falando de Augusto e quando percebe o semblante de Lupe pergunta o que aconteceu. Lupe conta a Gael que Damião acabou de ligar para contar que houve um incêndio na loja de Branca e que ela acabou de falecer. Horácio diz a Ramiro que já fez o trabalho que ele pediu e avisa que ele vai ter que dar o que prometeu. Ramiro agride Horácio e conta que ele não matou Lúcio mas sim sua esposa Branca, por isso não lhe dará nada. Ramiro ameaça Horácio e diz que se ele abrir a boca para alguém vai se ver com ele. Chorando, Lúcio diz a Elisa que Branca sempre deu seu apoio a ele e lamenta que tenha sido tão frio com ela nos últimos dias por causa de suas besteiras. Elisa tenta dar forças para Lúcio e pede que ele se esforce para viver por ela. Gael aparece na casa de Lúcio e avisa Elisa e Lúcio que o corpo de Branca já está na igreja. Elisa pede para Gael levar Lúcio para a igreja enquanto ela vai para sua casa se trocar para ir ao funeral. Damião diz a Florência que não acha prudente ela ir ao funeral com ele. Almerinda apoia Florência e diz a Damião que esse é o momento da sua noiva se enturmando com as pessoas do povoado. Paulo vai à fazenda de Augusto preocupado com Elisa e conta a Dolores que houve um incêndio na loja de Branca e uma mulher acabou morrendo. Dolores se desespera pensando que Elisa tenha se machucado e conta para Augusto o que Paulo contou. Augusto fica preocupado e diz que vai procurar saber o que aconteceu.
Elisa aparece nesse momento e avisa a família que sua madrinha morreu no incêndio. Venenosa, Carmen cochicha com Paulo e o aconselha a aproveitar a oportunidade de ficar perto de Elisa, porque a mulher que morreu era muito importante para ela. Augusto vai atrás de Elisa e pergunta o que aconteceu. Elisa conta a seu pai que não sabe o que aconteceu, apenas viu quando a loja de sua madrinha estava em chamas e não pode fazer nada para ajudar. Augusto diz a Elisa que sente muito e tenta consolar. Elisa pede para o pai a deixar sozinha e chora muito por sua madrinha. Na igreja, todos estão reunidos para o funeral de Branca. Braulio diz para Damião que os peritos estão desconfiados de que o incêndio tenha sido planejado. Lúcio escuta tudo e chora sobre o caixão de Branca. Ramiro aparece no funeral e diz para Lúcio que veio dar os pêsames pela morte de Branca. Descontrolado de dor, Lúcio parte para cima de Ramiro e o acusa de ser o causador da morte de Branca. Lúcio grita para todos escutar que Ramiro é o assassino de Branca. Padre Lupe, Damião e Gael tentam segurar Lúcio e pede que mantenha calma. Lúcio diz a Ramiro que sabe que o incêndio não foi um acidente e jura que ele vai pagar pela morte de Branca. Damião e Gael levam Lúcio para o quarto enquanto Lupe pede que Ramiro vá embora do funeral. Lúcio diz a Gael e Damião que tem certeza que Ramiro é o verdadeiro culpado da morte de Branca. Lupe avisa Lúcio que pode voltar para a igreja e pede que ele pense bem antes de acusar Ramiro, pois pode estar enganado pela dor que está sentindo. Lúcio avisa Lupe que vai fazer de tudo para buscar provas de que Ramiro é o culpado da morte de Branca. Dolores encontra Elisa chorando no chuveiro e tenta a consolar. Chorando, Elisa diz a Dolores que a morte de Branca foi o mesmo que ter perdido sua mãe pela segunda vez e diz que não aguenta mais ser forte. Dolores abraça Elisa e diz para ela ficar calma porque precisam ir ao funeral. Elisa pede que Dolores vá com seu pai e avisa que vai depois. Augusto diz a Carmen que ela deveria ir ao funeral de Branca pelo menos por agradecimento por ter cuidado de sua sobrinha como mãe. Carmen diz a Augusto que não vai ao funeral porque Branca não gostava dela e principalmente depois da última conversa que tiveram. Almerinda lembra da visita de Branca, fica atormentada com o que a mulher iria contar sobre Estefânia e decide não ir ao seu funeral. Henrique pede que Sabrina ligue para a casa de Almerinda para perguntar de Florência. Edmundo interrompe Henrique e pergunta se está feliz com o emprego na processadora do Zarango. Henrique diz para o pai que está satisfeito no serviço e com poucas palavras o acusa de sempre estar contra sua mãe. Edmundo lamenta que Henrique pense dessa forma e diz para o filho que espera que um dia perceba que só quer o seu bem. Paulo, que está esperando Elisa na fazenda, vai até ela e diz que sente muito pela morte de sua madrinha. Ele se oferece para acompanhar no velório de Branca. Elisa diz a Paulo que não precisa acompanhar no velório porque ele nem ao menos conhecia sua madrinha. Paulo diz a Elisa que não convivia mesmo com Branca, mas pelo pouco que a conheceu percebeu que era uma mulher doce que se preocupava com ela. Elisa acaba aceitando que Paulo a acompanhe enquanto Carmen feliz os observa da janela. Depois de todos saírem de casa, Carmen coloca as joias de Estefânia e fica feliz por Branca ter morrido com o segredo que descobriu sobre ela.